Meu nome é Helena Duarte, tenho 68 anos e passei a vida inteira acreditando que amor de mãe não tem limite. Que mãe é aquela que dá tudo, que perdoa tudo, que aguenta tudo em silêncio. Que sofrer pelos filhos é natural, é bonito, é sagrado. Aprendi isso com minha mãe, que aprendeu com a dela, numa corrente de mulheres que confundiram amor com anulação. Hoje, eu sei que estava errada. Amor de mãe não pode ter limites, mas respeito precisa ter. Essa é a história de como eu descobri isso. Tarde demais, talvez, ou talvez no tempo certo, porque Deus sabe todas as coisas, e às vezes a lição mais dolorosa é a que a gente mais precisa aprender. Vou contar tudo, desde o começo, desde o dia em que meu mundo virou de cabeça para baixo. Desde o dia em que descobri que meus filhos, aqueles que eu gerei, criei, amamentei, embalei no colo, estavam planejando me tirar da minha própria casa. Mas antes de chegar nesse dia, preciso que você entenda quem eu sou, ou melhor, quem eu era. Nasci em 1956, numa época em que mulher não escolhia muito o próprio destino. Meu pai decidiu que eu seria costureira, como minha mãe. Aos 15 anos, eu já bordava enxovais de noiva, sentada naquela máquina cingeira antiga que rangia a cada ponto. Aos 19, me casei com Antônio, um bom homem, trabalhador, silencioso, não era de grandes gestos, mas me respeitava. E naquele tempo, respeito de marido já era muito... Tivemos Ricardo em 1982. Foi parto difícil, quase morri. Lembro de olhar para aquele bebê vermelho chorão e pensar, minha vida agora é dele. E foi. Larguei as costuras porque Antônio achava que mãe devia ficar em casa. Eu obedeci, sempre obedeci. 3 anos depois, veio Mariana. Ela nasceu pequenininha, frágil, e eu passei meses com medo de perdê-la. Protegi aquela menina como se fosse de vidro. Os dois, na verdade, protegi os dois do mundo inteiro. Antônio trabalhava em construção civil. Ganhava pouco, mas era honesto. A gente vivia apertado, mas sempre teve comida na mesa. Eu esticava o dinheiro como elástico, costurando para fora nas horas vagas, fazendo bico de faxina quando precisava. Nunca contei para ele. Homem tem orgulho, e eu não queria ferir o dele. Juntei dinheiro escondido durante 20 anos. Quando Antônio morreu, em 2014, de infarto fulminante, foi esse dinheiro que pagou o enterro. Ele deixou a casa, uma casa simples. 2 quartos, sala, cozinha, quintal pequenininho nos fundos, mas era nossa, quitada. Ele suou 30 anos para pagar e deixou para mim. No testamento, simples, feito num cartório vagabundo, dizia: deixo todos os meus bens para minha esposa Helena Duarte. Simples assim. Os meninos já eram adultos. Ricardo tinha 32, trabalhava em banco, já era casado, tinha apartamento próprio. Mariana tinha 29, ainda morava comigo, mas estava namorando sério, falando em casar. Pensei que iam ficar felizes de eu ter a casa garantida, de eu ter onde morar em paz. Pensei errado, porque 3 meses depois do enterro, numa tarde de domingo, eles me chamaram para conversar e o que eu ouvi naquele dia mudou tudo. Se você conhece alguém que já foi traído pela própria família, se inscreva no canal para ele crescer. Eu conto essas histórias com coração porque sei que tem muita gente sofrendo em silêncio. Me diz nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Quero saber onde estão as pessoas que entendem essa dor. Era um domingo de setembro. Eu lembro bem porque as jabuticabeiras do quintal estavam carregadas. Eu tinha feito almoço, frango assado, arroz, feijão, farofa, aquelas coisas que os meninos gostavam. Ricardo veio com a esposa, Patrícia, Mariana veio com o namorado, Fernando, todo mundo sorrindo, todo mundo educado, mas eu senti no ar que tinha alguma coisa
mãe sente, sabe? É um aperto no peito que não mente. Terminamos de comer, tomamos café e Ricardo pediu para a gente sentar na sala. Mãe, a gente precisa conversar sério com a senhora. Chamou de senhora. Ele nunca me chamava de senhora. Já começou errado. Sentei na poltrona que era do Antônio. Eles ficaram no sofá, os 4, como se fossem um time contra mim. Ricardo tirou uns papéis da pasta. Mãe, a gente estava conversando aqui, né? E a gente acha que a senhora está velha demais para ficar sozinha nessa casa. Sentiu o estômago gelar. Velha demais? Eu tenho 64 anos, Ricardo. Não sou uma inválida. Ninguém está dizendo que a senhora é inválida, mãe. Mas essa casa é grande. Tem manutenção, tem conta, tem preocupação. E a senhora aqui sozinha, a gente fica com medo. E se a senhora cai e se passa mal? Ninguém vai saber. Mariana concordou com aquela voz chorosa que ela usa quando quer alguma coisa. É verdade, mãe. A gente fica preocupado. Eu não durmo direito pensando na senhora aqui. Eu olhei para ela, para a filha, que eu protegi tanto. Você não dorme direito por minha causa, Mariana. Desde quando? Ela desviou o olhar. Ricardo continuou pegando os papéis. A gente pensou numa solução, mãe. A senhora vende a casa. Com esse dinheiro, a senhora aluga um apartamento menor, mais seguro, de preferência perto de mim ou da Mariana. E o que sobrar, a gente guarda para a senhora, para qualquer emergência. Fiquei muda. Vender a casa que o Antônio construiu, a casa onde criei meus filhos, a casa onde cada cômodo tinha uma memória, o quarto onde Ricardo dormia de fraldas, a cozinha onde ensinei Mariana a fazer bolo, a varanda onde Antônio tomava café, toda manhã. Vender a casa, repete, devagar. É o melhor, mãe. A senhora vai ver, a gente só quer o bem da senhora. E foi nessa frase, a gente só quer o bem da senhora, que eu entendi. Eles não queriam meu bem, eles queriam meu dinheiro. E se eu não quiser vender? Ricardo suspirou, impaciente. Mãe, não dificulta. A gente está tentando ajudar. Ajudar a mim ou a vocês. O silêncio que caiu foi pesado. Patrícia, a nora, mexeu no celular, fingindo não ouvir. Fernando, o namorado de Mariana, olhou para o chão. Ricardo cerrou os dentes. Mãe, a senhora está sendo ingrata. A gente veio aqui de bom coração. Eu me levantei. A voz saiu mais alta do que eu pretendia. Bom coração é me tirar da minha casa, da casa que seu pai deixou para mim? Tecnicamente, Ricardo também se levantou. A casa pertence à herança. E como herdeiros, eu e a Mariana temos direito. Direito? Eu não acreditava no que estava ouvindo. Seu pai deixou a casa para mim. Tá no testamento. Um testamento informal, mãe. Feito num cartorinho duvidoso, qualquer advogado pode contestar. E foi ali, naquele exato momento, que eu entendi que meu filho tinha consultado o advogado, que meu filho, meu primogênito, aquele que eu quase morri para trazer ao mundo, estava planejando tirar minha casa de mim. Sentei de novo, as pernas não me seguravam mais. Olhei para Mariana, procurando ali algum resto da menina que eu embalei no colo. Mariana, você concorda com isso? Ela não olhou para mim. Mãe, é pro seu bem. Pro meu bem, repeti como uma idiota, como uma velha que não entende mais o mundo. Pro meu bem, vocês querem me tirar da minha casa. Ricardo guardou os papéis, irritado. Tá bom, mãe, a gente volta outro dia quando a senhora tiver mais calma. Mas pensa no que eu disse, pensa bem. E saiu, arrastando a esposa. Mariana me deu um beijinho rápido na testa, murmurou um desculpa, mãe que não significava nada, e foi embora também. Fiquei sozinha na sala. Sozinha como nunca estive, mesmo quando Antônio morreu. Porque quando ele morreu, eu tinha os filhos, tinha certeza de que não estava sozinha no mundo. Mas agora eu estava completamente. Mas o pior ainda estava por vir. Porque 3 semanas depois, eu descobriria
Até onde eles estavam dispostos a ir? Tentei esquecer aquela conversa. Fingi que tinha sido um mal-entendido, um momento de loucura deles. Ricardo me ligava todo dia, sempre com o mesmo papo. Mãe, pensou no que eu disse. Eu desconversava. Mariana aparecia nos finais de semana, sempre trazendo alguma coisa, menos um bolo comprado, um potinho de comida congelada, sempre com aquele jeito de culpa que não levava a lugar nenhum. Eu rezava muito naqueles dias. Ia na igreja toda manhã. Ficava ajoelhada diante da imagem de Nossa Senhora, pedindo força, pedindo luz, pedindo que meus filhos voltassem a ser quem eu achava que eles eram. Padre Augusto, que me conhecia desde menina, sentava do meu lado às vezes. Não falava nada, só ficava ali. Presença silenciosa, ele sabia. Padres sempre sabem. Foi numa dessas manhãs, 3 semanas depois daquele domingo maldito, que Mariana apareceu na minha porta, sozinha, com uma pasta na mão. Tava nervosa, eu percebi. Não conseguia olhar para mim. Mãe, trouxe uns papéis para a senhora assinar. Que papéis? É sobre a casa. Para regularizar, o Ricardo falou que precisa. Peguei a pasta, abri, eram vários documentos cheios de termos que eu não entendia. Regularizar como, Mariana? Mãe, é coisa de cartório. Essas burocracias chatas. Mas o Ricardo disse que é importante, que se a senhora não assinar, pode ter problema lá na frente. Olhei para minha filha, para os olhos dela, que não conseguiu encontrar os meus. E senti que tinha algo errado. Eu preciso ler antes de assinar, Mariana. Mas mãe, é muita coisa técnica. A senhora não vai entender. Só assina, vai, não... Fechei a pasta e devolvi para ela. Eu não assino nada que eu não entendo. O rosto dela mudou, ficou duro. Mãe, por que a senhora é tão teimosa? A gente está tentando ajudar e a senhora só dificulta. Ajudar com o quê? Me tirando a casa. Ninguém está tirando nada. É só para regularizar. Então me explica o que está nesses papéis. Ela não explicou. Pegou a pasta de volta, furiosa, e saiu batendo a porta. Fiquei ali, parada, o coração batendo descompassado. Tinha algo muito errado mesmo. No dia seguinte, peguei a pasta que Mariana tinha esquecido na mesa menos. Ela saíra tão rápida que não viu e fui até o cartório do centro. Pedi para a moça de lá ler os documentos para mim. Ela leu e quando terminou, olhou para mim com pena. A senhora sabe o que são esses papéis? Não. É uma procuração. Se a senhora assinar, está dando poderes para o seu filho Ricardo vender sua casa sem sua autorização. O mundo girou. Segurei na mesa para não cair. Tem certeza? Absoluta. Olha aqui, ó. Ela me mostrou, explicou cada termo, cada linha, cada armadilha disfarçada de burocracia. Se eu tivesse assinado aquilo, Ricardo poderia vender minha casa e eu não poderia fazer nada. Eu não chorei, nem ali, nem no caminho de volta. Entrei em casa, tranquei a porta, sentei na cozinha e fiquei olhando para aqueles papéis. Meus filhos estavam tentando me roubar. Não era exagero, não era impressão. Era verdade, nua e crua. E foi nesse momento, sentada naquela cozinha, onde fiz milhares de refeições para eles, que algo dentro de mim morreu. Não foi amor. Amor de mãe não morre. Foi inocência. Foi a crença de que família é sagrada só porque é família. Foi a ideia de que eu devia tudo a eles, mas eles não me deviam nada. E foi nessa noite que eu tomei uma decisão. Uma decisão que mudaria tudo. Mas antes, eu precisava de conselhos. E a única pessoa em quem eu podia confiar era Padre Augusto. Se essa história está mexendo com você, se inscreva no canal para ele crescer. Eu conto essas histórias porque sei que muita gente passa por isso e acha que está sozinha. Não está. Comenta aí de qual cidade você é e se você já viu algo parecido na sua família. Fui na igreja no dia seguinte, bem cedo. Padre Augusto estava acendendo as velas do altar. Quando me viu, fez sinal para eu me sentar. Sentou do meu lado, em silêncio. Esperei ele falar alguma coisa, mas ele não falou.
Só ficou ali, esperando que eu me abrisse. Padre, comecei, a voz tremendo. Eu sempre acreditei que Deus manda a gente perdoar. Que perdão é sagrado. Que mãe perdoa tudo, sempre. Ele assentiu, devagar. E o que aconteceu, Helena? Contei. Tudo. A conversa de vender a casa, os papéis da procuração, a frieza dos meus filhos. Falei choramingando, a voz quebrando a cada frase, limpando lágrimas que não paravam de cair. Padre Augusto ouviu tudo em silêncio, as mãos juntas, como em oração. Quando terminei, ele ficou quieto por um tempo longo. Depois disse: Helena, você conhece a diferença entre perdão e submissão? Pisquei. Como assim? Perdão é liberar alguém do peso da culpa. É escolher não carregar mais a mágoa. Mas perdão não é aceitar abuso. Perdão não é deixar que pisem em você e sorrir enquanto isso acontece. Isso não é perdão. É submissão. Fiquei olhando para ele, tentando entender. Ele continuou: Deus nos manda perdoar, mas Deus também nos manda nos defender. Jesus perdoou os que o crucificaram, mas antes disso, ele expulsou os vendilhões do templo. Ele não aceitou abuso calado. Perdoou depois, mas estabeleceu limites antes. Então, eu posso perdoar meus filhos sem deixar que eles me tirem a casa? Pode. Deve. Padre Augusto segurou minha mão. Helena, você passou a vida confundindo o amor com anulação, confundindo ser mãe com ser capacho. Seus filhos aprenderam que você aceita tudo e agora estão abusando disso. Se você quer perdoá-los verdade, precisa primeiro ensiná-los a te respeitar. Senão, seu perdão vai ser vazio. Vai ser só mais uma forma de você se anular. As palavras dele bateram como um martelo. Mas eu não sei como fazer isso, padre. Eu sempre perdoei tudo. Sempre aceitei tudo. Então está na hora de aprender. Ele se levantou, me ajudou a levantar também. Vou te apresentar alguém. Uma advogada, amiga minha. Ela te ajuda com os papéis, com a casa, com tudo. Mas, Helena, ele me encarou, firme. O que ela não pode fazer é te dar coragem. Essa só você pode encontrar. Eu não sabia se tinha coragem, não sabia se conseguiria enfrentar meus próprios filhos. Mas sabia uma coisa: não podia mais aceitar ser pisada, não podia mais confundir amor com submissão. E foi ali, naquela igreja pequena, com cheiro de incenso e vela queimada, que Helena começou a morrer. Não a Helena mulher, a Helena capacho. A Helena que achava que sofrer pelos filhos era bonito. Essa Helena precisava morrer para que a outra pudesse nascer. Mas o que eu não sabia era que meus filhos não iam desistir tão fácil. E o que eles fizeram? Em seguida, quase me destruiu de vez. A advogada que Padre Augusto me indicou chamava-se Madalena, 72 anos, aposentada, mas ainda atendia a alguns casos especiais, como ela mesma disse. Especiais eram aqueles de gente pobre, de gente sem voz, de gente que a justiça comum ignorava. Me recebeu na casa dela, uma salinha simples, com um cheiro de café fresco e um crucifixo na parede. Mostrei os papéis que Mariana tentara me fazer assinar. Ela leu em silêncio, os óculos na ponta do nariz, franzindo a testa. Quando terminou, tirou os óculos e me olhou com uma tristeza, que já conhecia menos a tristeza de quem viu coisa demais nessa vida. Helena, se você tivesse assinado isso, perderia sua casa em questão de dias. Eu sei. A moça do cartório me explicou. Mas o problema é maior. Ela pegou outro papel da pasta. Eu pesquisei sobre o testamento do seu marido. Foi feito em cartório irregular, que fechou 3 anos depois. Não tem registro digital, só papel. E papel. Papel se perde fácil. Senti o chão sumir. Que a senhora está dizendo? Que se seus filhos quiserem mesmo contestar essa herança, eles têm chances. O testamento é frágil. E você, como viúva sem outros bens, sem renda, além da aposentadoria, legalmente, você seria considerada dependente dos filhos.
Dependente, a palavra saiu como cuspe. Eu que criei eles, que trabalhei, que juntei dinheiro escondido para não passar vergonha? Eu sei, Helena, mas a lei não olha para isso. A lei olha papel. E se eles entrarem com processo de interdição, alegando que você não tem condições de cuidar de si mesma, interdição? Me levantei, as pernas bambas. Como assim interdição? Madalena suspirou, cansada de um mundo que permite essas coisas. É quando declaram que a pessoa não tem discernimento para administrar a própria vida. Geralmente é usado para idosos com Alzheimer, demência, mas em casos de família gananciosa, ela fez uma pausa pesada. É usado como arma. Sentei de novo, devagar. O mundo girava. Eles fariam isso comigo? Você acha que não? Não respondi, porque já sabia a resposta. Já tinha visto nos olhos do Ricardo, naquele almoço de domingo, que ele estava disposto a tudo e Mariana ia junto, como sempre foi. A filha que eu protegi demais, que nunca aprendeu a dizer não pro irmão. Então, o que eu faço? Primeiro, protege a casa. Vamos registrar o testamento de novo, em cartório sério. Vamos fazer uma declaração sua, atestada por médico, de que você tem plenas condições mentais. E vamos avisar seus filhos, oficialmente, que qualquer tentativa de fraudar, você será respondida na justiça. Mas isso não vai deixar eles mais furiosos? Vai, mais Helena. Ela segurou minha mão com força. Você prefere ser amada por quem te rouba ou respeitada por quem te teme? A pergunta ficou no ar pesada, como chumbo. Mas eu não tive tempo de responder, porque naquele exato momento, meu celular tocou. Era Ricardo. E o que ele disse, do outro lado da linha, me fez entender que a guerra tinha começado. Se inscreva no canal para ele crescer. Essas histórias precisam ser contadas. Deixe nos comentários de qual cidade você é e se você conhece alguém que passou por algo assim. Atendi tremendo. Alô, mãe, onde a senhora está? A voz dele era dura, impaciente. Eu saí. Por quê? Porque eu e a Mariana estamos na sua casa e a senhora não está aqui. A gente precisa falar com a senhora. Agora, Ricardo, eu já disse que não vou assinar aqueles papéis. Não é sobre isso, mãe. É sobre a senhora. A gente está preocupado. A senhora está agindo estranho. Sumindo, não atende telefone, fica falando sozinha. Eu não falo sozinha. A vizinha disse que viu a senhora chorando no quintal outro dia. A senhora não está bem, mãe. A gente acha que a senhora precisa de ajuda. E foi ali que entendi. Eles estavam montando narrativa, preparando o terreno para dizer que eu era louca, que não tinha condições, que precisava de ajuda. Ajuda que viria na forma de interdição, de tutela, de controle total. Ricardo, eu estou perfeitamente bem. Então por que a senhora está mentindo? Por que a senhora não está em casa? Onde a senhora está? Madalena me fez sinal para desligar. Mas eu não consegui. Era meu filho. Meu filho. Como eu desligo na cara do meu filho? Ricardo, eu preciso desligar agora. Não, mãe. A senhora vai me escutar. A voz dele subiu, autoritária, como se eu fosse criança. Amanhã cedo, eu e a Mariana vamos buscar a senhora. Vamos levar no médico, fazer uns exames, ver se está tudo bem na cabeça da senhora, porque, pelo jeito, não tá. E desligou. Fiquei com o celular na mão, muda. Madalena pegou o telefone de mim, desligou, tirou a bateria. Eles vão tentar te rastrear. Não usa esse celular por uns dias, mas eles vão na minha casa amanhã e você não vai estar lá. Ela se levantou, decidida. Você vai ficar aqui comigo uns dias até a gente resolver isso legalmente. Traz suas coisas, seus documentos, tudo o que você precisa. Porque se eles te pegam agora, vão te arrastar para algum médico comprado que vai assinar o que eles quiserem. Eles não fariam isso. Fariam, Helena. E você sabe que fariam. Sabia. No fundo, eu sabia. Mas o que eu não sabia era que naquela mesma noite, enquanto eu empacotava minhas roupas velhas e meus terços,
Meus filhos estavam reunidos na minha sala e o que eles planejaram naquela noite quase me destruiu de vez. Fiquei na casa de Madalena 3 dias. 3 dias escondida como criminosa, na minha própria cidade, fugindo dos próprios filhos. Padre Augusto ia me visitar todo dia. Levava notícias, rezava comigo. Madalena corria atrás de papéis, de cartórios, de médicos que atestassem minha sanidade. No 3º dia, ela voltou com uma cara que eu já conhecia. Cara de quem vai dar notícia ruim. Helena, senta, senta. Seus filhos entraram com pedido de interdição. O mundo parou. Como? Eles alegaram que você está com um comportamento errático, memória comprometida, que não tem condições de morar sozinha. Juntaram depoimentos de vizinhos, Dona Célia, aquela que mora 2 casas abaixo, ela assinou dizendo que você fala sozinha, que esquece panela no fogo, que anda descalça na rua. Mentira. Me levantei, furiosa. Dona Célia mal fala comigo. Como ela pode dizer isso? Porque alguém pagou para ela dizer. Madalena colocou os papéis na mesa. E tem mais. Eles conseguiram um médico, Dr. Almeida, que assinou um laudo dizendo que você apresenta sinais de demência senil. Mas eu nunca vi esse médico na vida. Eu sei, é tudo forjado, mas vai dar trabalho provar. Enquanto isso, o juiz pode decretar interdição provisória, o que significa que seus filhos assumem controle dos seus bens, incluindo a casa. Sentei de novo, ou melhor, desabei na cadeira. Eles vão conseguir, então vão me tirar tudo. Não se eu conseguir um laudo médico verdadeiro antes da audiência. Já marquei com o Dr. Henrique, psiquiatra aposentado, amigo meu. Ele vai te avaliar amanhã. Se ele atestar que você está lúcida, a gente tem como brigar. E se não dá tempo? Madalena não respondeu. Não precisava. A resposta estava no silêncio pesado entre nós. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei na cama de hóspedes de Madalena, olhando para o teto, pensando em como tinha chegado ali. Como tinha chegado ao ponto de me esconder dos próprios filhos, como se fossem inimigos. Porque tinham virado, e a dor disso era maior que qualquer dor física. Levantei de madrugada, fui até a janela. A rua vazia, a lua cheia. E ali, sozinha na escuridão, deixei as lágrimas caírem. Chorei por tudo, pelos anos que dediquei a eles, pelas noites que passei acordada quando estavam doentes, pelos sonhos que guardei para que eles pudessem sonhar, pelos pedaços de mim que fui deixando pelo caminho, achando que estava fazendo o certo, achando que amor de mãe era isso, se apagar para que eles brilhassem. E agora, o que eu tinha? 2 filhos que me viam como obstáculo, como coisa, como problema a ser resolvido. Deus, sussurrei, as mãos juntas, eu sei que o Senhor manda perdoar. Mas como? Como eu perdoo isso? E foi como se uma voz respondesse, lá no fundo da alma. Perdoar não é esquecer, é libertar. Liberte eles da tua expectativa e liberte você da dor deles. E foi nesse momento, nessa madrugada escura, que entendi o que precisava fazer. Não era sobre ganhar deles. Não era sobre manter a casa. Era sobre manter a mim mesma. Se inscreva no canal para ele crescer, porque essa história ainda vai longe. E comenta de qual cidade você é. Quero saber onde estão as pessoas que entendem que perdão não é aceitar abuso. Dr. Henrique me avaliou na manhã seguinte. Um senhor de 80 anos, mãos firmes, olhar que via através das coisas. Me fez perguntas sobre datas, sobre memórias, sobre matemática básica. Me pediu para desenhar um relógio, para repetir palavras, para contar histórias da infância. No final, tirou os óculos e sorriu. Dona Helena, a senhora tem a mente mais lúcida que muito jovem por aí. Não há nenhum sinal de demência, nenhum comprometimento cognitivo. A senhora está perfeitamente capaz. As lágrimas vieram de alívio. O senhor pode atestar isso? Já estou atestando. Ele escreveu no papel timbrado, assinou, carimbou. E vou mais longe.
Vou denunciar esse doutor Almeida ao Conselho de Medicina. Laudo falso é crime. Madalena sorriu, vitoriosa. Pronto, Helena, agora a gente tem munição. Mas eu não sorri, porque sabia que isso não acabaria ali. Ricardo não desistiria. Ele era teimoso. Sempre foi. Herdou isso de mim, ironicamente. E quando Ricardo queria algo, ia até o fim. A audiência foi marcada para dali a uma semana. 7 dias que pareceram 7 anos. Madalena me preparou, me explicou como funcionaria, o que eu devia dizer, como me portar. Padre Augusto rezou comigo todo dia. E eu, no silêncio da noite, fazia a mesma pergunta. Senhor, como eu cheguei aqui? No dia da audiência, entrei no fórum com Madalena de um lado e Padre Augusto do outro. Vi Ricardo e Mariana do outro lado do corredor. Ele de terno, ela de vestido sóbrio, os dois com cara de quem vai a velório. Quando me viram, não cumprimentaram, só olharam. Frio, distante. Mariana desviou o olhar, mas vi, por um segundo, a culpa. A menina que eu criei ainda estava lá, em algum lugar, sufocada pela ganância que o irmão plantou. Entramos na sala, o juiz era jovem, cansado, com pilhas de processos na mesa. Leu nosso caso rapidamente, olhou para mim, olhou para os meus filhos. Então, dona Helena, seus filhos alegam que a senhora não tem condições de cuidar de si mesma, que apresenta sinais de demência. É verdade? Não, meritíssimo. Minha voz saiu firme, firme como nunca. Eu tenho plenas condições, e aqui está o laudo do Dr. Henrique atestando isso. Madalena entregou os papéis. O juiz leu, franziu a testa, olhou para o advogado de Ricardo. E o laudo do Dr. Almeida? O advogado engoliu seco. Tá aqui, excelência. O juiz leu os dois, comparou. E pela cara dele, percebeu. Esses laudos são contraditórios. Um diz que a senhora tem demência avançada. Outro diz que a senhora está perfeitamente lúcida. Alguém aqui está mentindo. Ricardo tentou falar. Excelência, a questão é que nossa mãe... Silêncio. O juiz bateu a caneta na mesa. Vou pedir perícia independente. Até lá, interdição negada. A casa continua em nome da senhora. E se eu descobrir que houve falsificação de laudo, vou encaminhar para a investigação criminal. Está encerrada a sessão. A pancada do martelo ecoou como trovão. Saímos. Eu, Madalena, Padre Augusto. Do outro lado, Ricardo e Mariana. Eles não olharam para mim, saíram rápido, furiosos. Mas antes de desaparecer, Mariana olhou para trás e naquele olhar vi algo. Não era ódio, era vergonha. Chorei no carro de Madalena, não de tristeza, de exaustão, de alívio, de dor, tudo misturado. Você venceu, Helena, disse Madalena, mas eu não sentia que tinha vencido. Porque para vencer, precisaria ter perdido algo antes. E eu tinha perdido meus filhos. Mas a história não terminou ali. Porque 2 semanas depois, algo aconteceu que mudaria tudo de novo. Algo que nem eu, nem Madalena, nem ninguém esperava. Voltei para casa depois de 2 semanas morando com Madalena. A casa estava do jeito que deixei, mas parecia diferente. Vazia de um jeito que não era só ausência de gente. Era ausência de sentido. Passei a mão nos móveis cobertos de poeira, abri as janelas, deixei o sol entrar. Cada cômodo guardava uma memória que agora doía olhar. O quarto de Ricardo, com pôsteres de times de futebol, ainda na parede. O quarto de Mariana, com a cômoda cheia de bijuterias velhas. A cozinha onde fiz milhares de refeições. A sala onde montamos a árvore de Natal todo ano. Agora era só uma casa, não era mais um lar. Sentei na poltrona que era do Antônio e fiquei ali, quieta, ouvindo o silêncio. E foi nesse silêncio que a pergunta voltou, mais forte. E agora, Helena? O que você faz agora? Ganhei no tribunal. A casa continuava minha, mas a vitória tinha gosto de cinzas, porque eu não tinha mais família. Ricardo
não ligava mais. Mariana mandava mensagens curtas, frias, só perguntando se eu estava bem, mas sem esperar resposta de verdade. Era como se eu tivesse me tornado um problema resolvido, uma questão arquivada. E eu tinha a casa, tinha a dignidade, tinha o respeito que conquistei à força, mas não tinha mais meus filhos. Será que valeu a pena? Foi então que o telefone tocou e a voz do outro lado da linha mudaria tudo que eu achava que sabia sobre perdão. Se inscreva no canal para ele crescer. Essa história ainda não terminou. Comenta de qual cidade você é e se você já precisou escolher entre amor e respeito. Era Mariana, a voz dela tremia. Mãe, a senhora pode vir aqui em casa? Por quê? Eu preciso falar com a senhora. Por favor. Não era ordem, era súplica. E eu, mesmo depois de tudo, não consegui dizer não. Tá bem, eu vou. A casa de Mariana ficava a 40 minutos de ônibus. Cheguei, no final da tarde, ela abriu a porta com os olhos vermelhos, inchados de choro. Me abraçou forte, desesperado, e desabou. Mãe, eu fiz tudo errado. Tudo. Entramos. Ela preparou café, mas as mãos tremiam tanto que derramou água no chão. Sentamos na salinha pequena. Ela não conseguia me encarar. Mariana, o que aconteceu? O Ricardo falou que a gente ia dividir o dinheiro da venda da casa, que ia ser meio a meio. Mas eu descobri que ele ia ficar com tudo. Ele me enganou. Como enganou a senhora, eu não disse nada. Só esperei. E pior que isso, ela limpou as lágrimas, a voz quebrando. Ponto e u. Deixei ele me convencer de que a senhora estava errada, de que a senhora era egoísta, de que a gente estava fazendo o certo, mas não estava, mãe. A gente estava roubando a senhora. E eu fui covarde. Eu sabia que estava errado, mas fui junto. Olhei para minha filha, a menina que eu protegi demais, que nunca deixei se machucar, que criei dentro de uma redoma, e entendi, finalmente, que parte da culpa era minha. Porque eu nunca ensinei ela a ser forte, só ensinei a ser obediente. E agora, ela pagava o preço. Mariana, por que você está me contando isso agora? Ela respirou fundo, tremendo, porque eu estou grávida, mãe. O mundo parou. Grávida, de 3 meses. E quando eu soube, eu pensei na senhora, em como a senhora criou a gente sozinha depois que o pai morreu, em como a senhora sempre estava ali, sempre... E eu pensei, que tipo de mãe eu vou ser? Que tipo de exemplo eu estou dando para o meu filho? Uma mãe que rouba a própria mãe? As lágrimas dela caíam sem parar. Eu não quero que meu filho cresça pensando que família é isso, que roubar é normal, que desrespeitar é amor. Eu não quero, mãe. Fiquei olhando para ela, para a barriga ainda pequena, para a vergonha estampada no rosto. E algo dentro de mim se moveu. Não era raiva, não era mágoa, era compaixão. Compaixão por uma menina que nunca aprendeu a dizer não, que seguiu o irmão achando que estava fazendo o certo, que acordou tarde demais. Mariana, falei devagar, eu te perdoo. Ela regalou os olhos. Como? Eu te perdoo, mas segurei as mãos dela, firme. Perdoar não significa esquecer. Não significa que a gente volta a ser como era. Você me machucou, me traiu, e isso não se apaga com um pedido de desculpas. Eu sei, mãe, eu sei. Ela chorava soluçando. Eu não espero que a senhora esqueça. Eu só queria que a senhora soubesse que eu me arrependo, de verdade. E o Ricardo, ele se arrepende? Ela desviou o olhar. O Ricardo está furioso. Falou que a senhora é vingativa, que virou contra a gente. Ele não fala mais comigo também. Disse que eu sou fraca, que traí ele. E você traiu? Não. Eu só parei de trair a senhora. E foi nesse momento que entendi o que Padre Augusto tinha tentado me ensinar. Perdão não é aceitar tudo. Perdão é liberar a mágoa sem abrir mão da dignidade.
E era isso que eu ia fazer. Fiquei na casa de Mariana até o anoitecer. Conversamos de verdade, pela primeira vez em anos. Ela me contou como Ricardo foi convencendo ela aos poucos, plantando ideias, dizendo que eu era egoísta, que tinha dinheiro escondido, que não precisava da casa. Contou como ele prometeu que iam dividir tudo, mas depois descobriu que ele tinha consultado o advogado para tirar ela da herança também. Ele não ia dividir nada comigo, mãe, ia ficar com tudo. E você acreditou nele esse tempo todo? Eu queria acreditar, porque era mais fácil que encarar que a gente estava errado. Sabe quando a verdade dói tanto que a gente prefere a mentira? Era isso. Mariana preferiu acreditar que eu era o problema, porque assumir a própria culpa é pesado demais. Mas agora, grávida, com a responsabilidade de formar um ser humano dentro dela, não dava mais para fugir. Mãe, a senhora pode me perdoar mesmo? De verdade, Mariana. Eu já te perdoei, mas entenda uma coisa, perdoar não significa que a gente volta a ter a relação de antes. Aquela mãe que aceitava tudo, que relevava tudo, que se anulava por você, essa mãe morreu e nasceu outra. Uma que te ama, mas que não aceita desrespeito. Uma que perdoa, mas não esquece. Você entende? Ela sentiu chorando. Eu entendo. E sobre o bebê, toquei a barriga dela de leve. Ponto e U, vou estar aqui. Não como antes, mas vou estar. Porque eu não vou repetir os mesmos erros, não vou te proteger tanto que você não aprenda a andar sozinha. Não vou me anular para você brilhar, vou te amar. Mas com limites. Limites, ela repetiu, como se provasse a palavra pela primeira vez. Limites. Porque amor sem limite não é amor, é dependência. E dependência adoece todo mundo. Nos abraçamos. Não foi abraço de reconciliação mágica, daqueles de filme. Foi abraço de quem sabe que tem um caminho longo pela frente. Um caminho de reconstruir confiança, de aprender a se relacionar de novo, de estabelecer limites e respeitá-los. Mas era um começo. Mas eu ainda precisava fazer uma coisa que vinha adiando porque doía só de pensar. Eu precisava falar com o Ricardo, não para reconciliar, mas para fechar um ciclo. Se inscreve no canal para ele crescer, porque o final dessa história vai te surpreender. Comenta de qual cidade você é e me diz. Você conseguiria perdoar? Liguei para Ricardo. Ele não atendeu. Liguei de novo. Nada. Mandei mensagem. Filho, preciso falar com você, por favor. Ele visualizou. Não respondeu. Então fui até a casa dele, bati na porta, a nora, Patrícia, abriu. Ficou sem jeito. Dona Helena, o Ricardo não está. Tá sim. O carro dele está na garagem. Ela engoliu seco. É que ele não quer falar com a senhora. Eu sei, mas eu preciso falar com ele. Ricardo apareceu no corredor, o rosto fechado, os braços cruzados. O que a senhora quer? Quero conversar. 5 minutos. Não tenho nada para falar com a senhora, mas eu tenho para falar com você. Ele bufou, irritado, mas abriu espaço. Entramos, Patrícia sumiu discretamente. Sentamos na sala. Ele não me ofereceu nada, nem água. Só ficou ali, olhando para o lado, esperando que eu falasse logo e fosse embora. Ricardo, eu vim aqui para te dizer uma coisa. Se é para pedir desculpas por ter me humilhado no tribunal, não. Cortei, firme. Não vim pedir desculpas. Vim te perdoar. Ele me olhou, confuso. Me perdoar do quê? De tudo. De ter tentado me roubar, de ter me tratado como obstáculo, de ter forjado laudo médico, de ter mentido, manipulado, usado a irmã, usado a mim. Eu te perdoo por tudo isso. Ele riu, mas era riso amargo, sem humor. Claro, a Santa Helena perdoando o filho malvado. Que cena bonita. Não é cena, Ricardo. É verdade. Eu te perdoo, porque guardar raiva de você só tá me fazendo mal. E eu cansei de sofrer por sua causa.
Eu não pedi seu perdão. Eu sei. Eu estou dando mesmo assim. Me levantei. Mas perdoar não significa que eu vou esquecer. Não significa que a gente vai voltar a ter a relação de antes. Significa que eu te liberto da minha expectativa e me liberto da sua rejeição. Que lindo, muito filosófico. A voz dele escorria sarcasmo. Ricardo, você é meu filho. Eu te amo. Sempre vou amar. Mas não vou mais aceitar ser tratada como lixo por você. Não vou mais me anular para você se sentir grande. Não vou mais fingir que está tudo bem quando não está. Então, o que a senhora quer? Que eu peça desculpas? Que eu chore e diga que errei? Não, eu não quero nada de você, Ricardo. Vim aqui só para você saber que eu te perdoei. O que você faz com esse perdão é problema seu. Ele ficou calado, olhando para o chão. E eu vi, por um segundo, o menino que ele foi, o menino que eu embalei, que eu ensinei a andar, que chorou no meu colo quando o pai morreu. Esse menino ainda estava ali, em algum lugar. Mas o homem que ele virou, esse eu não conhecia mais. Eu vou embora agora, falei, pegando a bolsa. Mas antes, quero que você saiba, a casa continua minha. E quando eu morrer, vai ser da Mariana e dos filhos dela. Você não vai herdar nada. Não por vingança, mas porque herança se dá para quem respeita. E você nunca me respeitou. Ele levantou, os olhos brilhando de raiva. A senhora está me deserdando? Não. Você se deserdou sozinho. No dia que tentou me roubar, a senhora não podemos fazer isso. Posso sim, já fiz testamento novo, registrado, testemunhado. Tá tudo nos conformes. E não adianta contestar, porque dessa vez eu fiz direito. Saí. Ele gritou algo atrás de mim, mas não ouvi. Não quis ouvir. Andei até o portão. Abri, fechei. E respirei, fundo, livre. E foi ali, naquele portão, sob a chuva fina que começava a cair, que senti algo que não sentia há muito tempo. Paz. Não era felicidade, era paz. A paz de quem fez o que precisava ser feito. Voltei para casa, andando. A chuva molhava meu cabelo, minha roupa, mas eu não me importei. Cada passo era libertação. Cada gota que caía levava um pedaço de mágoa. Embora. Cheguei em casa encharcada. Tomei banho quente, coloquei roupa limpa, fiz chá, sentei na varanda, olhando a chuva cair no quintal, nas jabuticabeiras, nas roseiras que eu mesma plantei. Padre Augusto apareceu no dia seguinte. Sentamos na varanda, como sempre. Ele trouxe pão caseiro. Comemos em silêncio. Aquele silêncio bom, de quem não precisa falar para se entender. Você fez o certo, Helena. Eu sei, mas ainda dói, né? Dói, mas é uma dor diferente. Não é dor de quem está sendo pisada. É dor de quem perdeu algo, mas ganhou a si mesma. Ele sorriu. Você aprendeu. Aprendi que perdão não é fraqueza. Que dizer não também é ato de amor. Que a gente pode amar alguém de longe sem se destruir no processo. E agora? O que você vai fazer? Olhei para o quintal, para as árvores carregadas de fruta. Vou viver, padre. Finalmente. Vou viver. Não para eles, para mim. E foi nesse exato momento que entendi o verdadeiro significado da frase que abriu essa história. Deixei tudo para eles, menos o meu perdão. Eu tinha perdoado, mas não tinha deixado eles me definirem. Tinha perdoado, mas não tinha esquecido quem eu era. 6 meses se passaram desde aquele dia na chuva. 6 meses desde que perdoei Ricardo, sem esperar que ele mudasse. 6 meses desde que estabeleci limites com Mariana, sem deixar de amá-la. 6 meses aprendendo a diferença entre perdoar e se submeter. E sabe o que aconteceu nesses 6 meses? Eu renasci, não do jeito dramático que a gente vê em filme, com música de fundo e cena bonita. Renasci devagar, em silêncio, como semente que brota no escuro. Acordava de manhã e não tinha mais aquele peso no peito. Tomava café olhando para o quintal,
e sentia gratidão. Gratidão por estar viva, por ter a minha casa, por ter aprendido finalmente que eu não preciso me anular para ser amada. Mariana veio me visitar algumas vezes. No começo era estranho, menos a gente não sabia bem como conversar, que assunto puxar, mas aos poucos foi ficando natural. Ela me contava da gravidez, dos enjoos, dos planos. Eu dava conselhos, mas não impunha nada. Não era mais aquela mãe que resolvia tudo, que controlava tudo. Era uma mãe que apoiava de longe, com respeito. Um dia ela me perguntou: "Mãe, a senhora não tem raiva de mim?" "Não, Mariana, não tenho. Mas eu fiz coisa horrível com a senhora." "Fez. E eu te perdoei." Mas perdoar não é fingir que não aconteceu. É aceitar que aconteceu e seguir em frente do mesmo jeito. Ela ficou pensativa. "E o Ricardo? A senhora perdoou ele também?" "Perdoei. Mas a senhora tirou ele da herança." "Tirei. Porque perdoar é liberar da mágoa. Mas herança. Herança se dá para quem respeita. E respeito se constrói, Mariana. Não é automático só porque a gente é família." Ela sentiu, devagar. "O Ricardo, ele não tá bem, mãe." Eu imaginei. "Ele se separou da Patrícia. Tá morando sozinho. Não fala comigo. Não fala com ninguém." Senti um aperto no peito, porque eu sou mãe. E mãe sente dor pelos filhos, mesmo quando eles erram, mesmo quando eles machucam. Ele sabe onde eu moro. Se quiser conversar, sabe onde me encontrar. Mas a senhora não vai atrás dele não, Mariana. Não vou. Porque ir atrás seria dizer para ele que está tudo bem, que ele pode me tratar como lixo e eu vou aceitar. E não tá tudo bem e eu não vou aceitar. Mas 3 semanas depois dessa conversa, algo aconteceu que eu jamais imaginei. Algo que me fez entender que perdão verdadeiro às vezes demora. Mas quando chega, transforma tudo. Se inscreve no canal para ele crescer. O final dessa história vai te emocionar. Comenta de qual cidade você é e o que você achou dessa jornada de Dona Helena. Era uma terça-feira, de manhã. Eu estava no quintal colhendo rabuticabas quando ouvi a campainha. Estranhei, não esperava ninguém. Fui até o portão. Limpei as mãos no avental, abri. Era Ricardo, mas não era o Ricardo que eu conhecia. Esse estava diferente. Magro, barba por fazer, olhos fundos. Carregava uma sacola de mercado na mão. Ficamos nos olhando por longos segundos, sem saber o que dizer. "Oi." "Mãe." "Oi, filho." Silêncio. Eu trouxe umas coisas, umas compras. Pensei que a senhora precisasse." Olhei para a sacola, tinha leite, pão, frutas, coisas simples. "Pode entrar." Ele entrou, meio sem jeito, olhando a casa como se fosse a primeira vez. Colocou a sacola na mesa da cozinha. Eu preparei café. A gente sentou e ficou ali. Aquele silêncio pesado de quem tem muita coisa para dizer e não sabe por onde começar. Finalmente, ele falou: "Mãe, eu vim pedir desculpas. Não era o que eu esperava." Fiquei muda. "Eu sei que a senhora já me perdoou. A Mariana me contou, mas eu precisava vir aqui e dizer: eu errei. Eu errei muito. Eu te tratei como obstáculo, como coisa, como problema. E você não era nada disso. Você é minha mãe." A voz dele quebrou. Ele limpou os olhos, envergonhado. Eu passei os últimos meses pensando em tudo. Em como eu cheguei nesse ponto, em como eu virei esse homem que eu nem reconheço. E sabe o que eu descobri? Que eu perdi do que tinha de mais valioso. Não a casa. Você, as lágrimas dele caíram. E as minhas também, porque eu sou mãe. E ver filho chorar, por mais que ele tenha errado, ainda dói. "Ricardo." "Não, mãe, deixa eu terminar. Eu sei que eu não mereço o seu perdão. Sei que eu não mereço estar aqui, mas eu precisava vir. Precisava olhar para a senhora e dizer: eu errei, e eu sinto muito, muito mesmo." Segurei a mão dele. Mão grande de homem, mas que um dia foi mãozinha pequena que eu segurei para atravessar a rua.
Filho, eu já te perdoei. Eu disse isso para você há meses. Eu sei, mas na época eu não acreditei. Achei que era truque. Achei que a senhora estava sendo falsa. Mas agora eu entendo. A senhora me perdoou de verdade, mesmo eu não merecendo. Perdão não é sobre merecer, Ricardo. É sobre liberar. Eu te perdoei para eu ficar em paz, não para você se sentir bem. Ele assentiu, chorando. Eu não espero que a gente volte a ser como antes, mãe. Eu sei que não dá. Eu só queria que a senhora soubesse que eu mudei. Ou melhor, que eu estou tentando mudar. Comecei a fazer terapia. Comecei a olhar para as minhas merdas. E uma delas é o jeito que eu te tratei. Fiquei olhando para ele, para o filho que eu criei, para o homem que ele se tornou, para o ser humano quebrado que estava na minha frente, tentando se reerguer, e entendi que perdão não é evento único, é processo, é escolha diária, é decidir todo dia liberar a mágoa de novo. Ricardo, eu te amo, sempre vou amar, mas eu não sou mais aquela mãe de antes, aquela que aceitava tudo, que relevava tudo. Aquela morreu. E nasceu outra, uma que te ama, mas que tem limites, uma que perdoa, mas não esquece. Você aceita essa mãe? Ele segurou minha mão com força. Aceito e vou honrar ela. Todo dia, até você acreditar em mim de novo. Não é sobre eu acreditar em você, Ricardo. É sobre você acreditar em você mesmo. E foi naquele momento, naquela cozinha simples, com o cheiro de café e luz entrando pela janela, que eu entendi o verdadeiro significado do perdão. Não é esquecer, não é fingir que não aconteceu. É escolher não deixar que o passado defina o futuro. 3 meses depois, Mariana teve o bebê, uma menina, Helena. Me chamaram de Helena, em minha homenagem. Quando segurei aquela criança no colo, minúscula, cheirando a novo, senti algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Esperança de que essa menina seria criada diferente, de que ela aprenderia desde cedo que amor tem limites, que respeito não é opcional, que família não é desculpa para abuso. Ricardo foi visitar a sobrinha. Foi estranho no começo. Ele e Mariana ainda estavam se acertando, ainda aprendendo a conviver depois de tudo, mas aos poucos foi ficando natural. Ele pegou a bebê no colo, olhou para ela com uma ternura que eu não via há anos e disse: ela não vai crescer vendo o tio dela sendo babaca com a avó. Prometo. Mariana sorriu, chorando. E ela não vai crescer vendo a mãe sendo capacho. Também prometo. E eu, segurando minha neta, olhando para os meus 2 filhos ali, imperfeitos, quebrados, tentando consertar o que quebraram. Sussurrei. E ela vai crescer vendo que perdão é possível, mas respeito é obrigatório. Hoje, 1 ano depois de tudo, eu tô aqui na minha casa, a casa que quase perdi, a casa que lutei para manter, não pela casa em si, mas pelo que ela representa, dignidade, autonomia, respeito. Ricardo vem me visitar 1 vez por semana, traz compras, corta a grama, conserta o que quebra. Não fala muito, mas está presente. E presença. Aprendi. Vale mais que 1000 palavras. Mariana vem com a bebê quase todo dia. A gente toma café, conversa, ri. Ela me pede conselhos, mas não aceita tudo cegamente. Discorda de mim às vezes. Eu acho lindo. Porque isso é sinal de que ela está aprendendo a ter voz própria. E eu tô vivendo. Finalmente, aos 69 anos, aprendi a viver para mim. Voltei a costurar. Agora faço para vender, para ter meu dinheiro, minha independência. Entrei num grupo de idosos na igreja. Fiz amizades novas. Viajei para a praia pela primeira vez em 20 anos. E sabe qual foi a maior lição de tudo isso? Que perdão não é sobre o outro. É sobre escolher não carregar mais o peso da mágoa. É sobre liberar quem nos machucou, não porque eles merecem, mas porque a gente merece paz. Se essa história tocou seu coração,
se inscreve no canal para ele crescer. Eu conto essas histórias porque sei que tem muita gente precisando ouvir que não está sozinha, que perdão é possível, que recomeço é possível. Comenta nos comentários de qual cidade você é e qual foi a parte que mais te emocionou. Sua história também importa. Hoje de manhã sentei na varanda com meu café. O sol nascia devagar, pintando o céu de laranja. As jabuticabeiras estavam carregadas, as roseiras floridas, e eu, pela primeira vez em muito tempo, estava em paz. Não era felicidade artificial daquelas que a gente força. Era paz verdadeira, a paz de quem fez o que precisava ser feito, de quem perdoou sem se diminuir, de quem amou sem se anular. Olhei para o céu e sussurrei: Antônio, acho que finalmente entendi o que você tentou me ensinar a vida inteira. Que amor verdadeiro não sufoca, liberta. E naquele momento senti que ele sorria. De algum lugar além, ele sorria, orgulhoso da mulher que eu me tornei. Não da mulher submissa que ele conheceu, mas da mulher guerreira que ele sempre soube que eu podia ser. Deixei tudo para eles. A casa vai ser de Mariana e dos filhos dela. O amor, esse eu nunca tirei. Mas o perdão eu dei do meu jeito. O perdão que liberta, mas não apaga. O perdão que cura, mas não esquece. O perdão que reconstrói, mas sobre alicerces novos. E se tem algo que eu quero deixar de legado, não é casa, não é dinheiro, não é bem material, é isso. A lição de que perdão verdadeiro exige coragem. A coragem de amar sem se perder. A coragem de libertar sem se submeter. A coragem de dizer não. Mesmo quando o coração aperta, porque no final, a maior herança que a gente pode deixar não é o que a gente dá, é o que a gente ensina. E eu ensinei que amor tem limites, que respeito não se negocia, que perdão não é fraqueza, que mãe também é gente, que mulher idosa não é descartável, que experiência não é peso, que idade não é fim, é recomeço. Deixei tudo para eles, menos o meu perdão submisso, porque perdão verdadeiro liberta os dois. Quem perdoa e quem é perdoado, Helena Duarte, 69 anos.